Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. O avião é ligado e logo ruge pela pista. Você olha pela janela e seu coração está acelerado. Que emoção sair de férias! Finalmente! Somente quando você está acima das nuvens a quase 11.000 metros é que você se levanta para se alongar. Você olha para o corredor e percebe que a porta do cockpit está aberta. Para seu horror crescente, você percebe que está completamente vazio. O piloto está cochilando em algum lugar, foi fazer uma pausa para descanso, ou não há ninguém voando essa coisa. Você pergunta à comissária de bordo, que lhe diz a verdade. O avião é totalmente automático e não há nada que se possa fazer. Aviões pilotados de maneira automática por completo não são mais coisas de ficção científica, eles já existem. Muitas empresas dizem que voos de passageiros sem piloto são simplesmente um caso de quando e não de se. A questão está em convencer o público em geral de que eles são seguros. Alguns não percebem que, uma vez que o sinal do cinto de segurança tenha sido desligado, seu típico jato de passageiros provavelmente já está voando sozinho. O piloto automático pode até subir, descer e dobrar conforme as instruções. Já somos levados por um sistema automatizado, nós simplesmente não percebemos até que ponto. Um avião comercial já pode pousar sozinho, embora seja complicado de configurar. Atualmente, 2 pilotos bem treinados ainda precisam estar no cockpit, por enquanto. Muitas empresas, como a Merlin Air, têm testado pequenos aviões bimotores no deserto de Mojave para voar automaticamente. A Airbus realizou sua primeira decolagem totalmente automatizada em dezembro de 2019, embora houvesse 2 pilotos no cockpit apenas por precaução. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos 2 motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. Especialmente camisas e calças sociais mais formais. Para sua sorte, também temos um truque útil para isso. Em vez de fazer isso com cada item individualmente, coloque todos em cima um do outro.
Comece com as camisas e blusas, alternando com uma para cima e outra para baixo, mantendo as golas das camisas no centro. Vá fazendo isso até chegar nas calças e itens menores, até que todos estejam bem planos. Tente manter as calças no meio. Por fim, comece a dobrar as peças sobre elas mesmas, com as camisas formando a camada externa, até que tudo termine como um pacote arrumado para presente. Você deve conseguir colocar o pacote diretamente na sua mala. Quer economizar ainda mais espaço? Em vez de colocar suas roupas íntimas e meias em uma seção própria, tente encaixá-las nos espaços e lacunas disponíveis no restante da mala. Se planeja levar um boné, por exemplo, o interior do bojo dele é um ótimo espaço para guardar meias. Isso também se aplica a outros itens pequenos, como carregadores de telefone e gravatas. No entanto, lembre-se de que você também pode estender suas gravatas e cintos sobre as roupas para economizar espaço. E se estiver realmente limitado ao tamanho da bagagem, digamos que tudo o que tem é uma mala de mão para uma viagem de 15 dias. Aqui está outro método. Se você tiver um pouco mais de espaço de sobra, outra ótima maneira de manter suas coisas ajeitadas é com organizadores de bagagem. Eles podem não ser tão eficientes em termos de espaço quanto os sacos de compressão, mas muitos viajantes os preferem para uma mala mais arrumada e bem organizada. Você pode dividi-los por trajes ou tipos de roupas, como um para calças e outro para blusas. É possível comprar esses organizadores de bagagem na maioria das lojas online e de artigos para viagem e camping. Existem também os que são feitos para um ou mais pares de sapatos. Essa é uma ótima maneira de compactar o espaço que eles ocupariam na bagagem e evitar que entrem em contato com as roupas limpas. Ninguém quer que a própria blusa tenha cheiro de chulé, não é? Se você ainda está com dificuldade para levar todos os seus itens dentro da mala... Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Eles também serão construídos com mecanismos mais silenciosos para manter a poluição sonora baixa, melhor do que um trem chacoalhando pela janela do seu quarto. Também usam sistemas de propulsão elétrica que manterão as emissões baixas. Nunca mais teremos engarrafamentos sem fim e excesso de fumaça. A diferença com os táxis aéreos é que não tem piloto, e o destino é programado desde o início. O desafio para os projetistas é como operar em ambientes com inúmeras estruturas, como edifícios e pontes, e como navegar com obstáculos em movimento também, como outras aeronaves e até bandos de pássaros. Enfrentar uma variedade de condições climáticas também pode criar possibilidades complicadas e até perigosas. Supertempestades, tempestades de poeira, neve, rajadas de vento e até tornados podem representar problemas reais. Não é como se você pudesse instruir seu taxista a fazer um caminho diferente. Ou seremos capazes de fazer exatamente isso? Talvez pudéssemos dizer verbalmente para o sistema fazer um desvio do caminho programado? Essa é a mesma situação para os aviões, particularmente em termos de clima e turbulência do ar. Ainda há muito mais trabalho a se fazer. Os táxis aéreos só podem acomodar um número limitado de pessoas, embora se projete que voos de curto alcance possam transportar até 14 pessoas. Há tanta confiança nesses veículos que uma startup, a Skyports, em Melbourne, Austrália, quer começar a operar uma base nacional de táxis aéreos em larga escala até 2025. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem de forma errada. Normalmente, as duas extremidades da almofada em forma de U são direcionadas para frente. A posição correta é virar a almofada para o outro lado.
O arco deve ficar sob o queixo e as duas pontas devem ficar voltadas para trás. Seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição e você terá uma ótima soneca.